Ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa sobre estudo, sobre Anki Flashcard, e ela começou a me relatar que ela estava estudando uma lei seca de um determinado concurso que ela vai fazer, e ela percebeu que na hora da revisão ela não estava lembrando de alguns pontos ali da lei seca e tal. Mas eu perguntei para ela como que ela estava fazendo, né, os flashcards. Se ela estava usando mais omissão de palavras, o basic, né, perguntas e respostas, como que ela estava estudando. Tá. Eu vou abrir um parênteses aqui. A minha esposa, ela é anqueira já, antiga. Ela já usa o Anki há um tempo, ela já tem familiaridade com o Anki, já foi aprovada em concurso público usando o Anki. Ela começou no nível zero, absolutamente zero mesmo, nos estudos para concurso público, e me surpreendeu. Tá, eu tenho muito orgulho dela, ela avançou muito nos estudos, começou a usar o Anki, foi aprovada, tem depoimento dela no canal aqui também. E ela tá num nível bacana de estudos, né? E só que ela veio me relatar que ela tava com dificuldade numa determinada lei seca. Tava vindo os cards e ela tava clicando no errei porque ela não tava lembrando como deveria, né? E a gente começou a conversar. Eu perguntei pra ela: meu, tu tá usando mais omissão de palavras, como é que tu tá fazendo? Ela: eu tô omitindo, né? Eu tô sem tempo pra estudar aqui, né? A gente tem uma filha de 1 ano e 4 meses, a minha esposa tá trabalhando de segunda a sexta, ela ainda tenta arrumar tempo para estudar, tá bem corrido e, meu, ela manda ver nos estudos, tá usando omissão de palavra. Falei, mas aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, para não entrar no automático, tá? Quando você estiver estudando a lei seca, não entrar naquele modo automático e sair fazendo omissão de palavras sem prestar atenção, na palavra que você está omitindo. Às vezes a gente se engana, acha que está prestando atenção, acha que está estudando ativamente, mas às vezes a gente entra no modo automático e começa a fazer por fazer. Aí na hora da revisão vem o problema, a gente não consegue lembrar do card, sabe? Não vem, a gente clica ali no errei e não sabe o motivo, porque na hora que a gente está estudando, a gente não está de fato ali atento, não está fazendo um estudo ativo. Eu vou dar um exemplo. Eu comentei com ela, tenta começar a usar mais perguntas e respostas. Usa também o Basic, não negligencie o uso da nota Basic ali no estudo da lei seca. Uma ideia também, uma dica começa a brincar de examinador. Como o examinador da minha banca, ele elaboraria uma questão em cima desse artigo. Como que ele faria? Como que ele raciocinaria aqui em cima? Cria umas perguntas inteligentes, cria umas questões também, varia. A gente começa a variar, criando cards com perguntas e respostas, criar questões, vamos dizer assim, inéditas. A gente começa a raciocinar como examinador, a gente começa a aprender mais, porque fazer pergunta usa uma energia mental, usa vários neurônios aí do nosso cérebro para a gente fazer uma pergunta inteligente, para a gente começar a descobrir pontos ali da lei que a gente numa leitura direta assim a gente não iria se tocar. A gente começa a criar conhecimento em cima daquele conteúdo conforme a gente vai perguntando. Tipo, qual a finalidade dessa lei? Que situação ela é aplicada? Tá? E nesse caso, tem exceção? Não tem? A gente começa a fazer perguntas, se aprofundar dentro de um artigo. Então, é de extrema importância a gente não só entrar no modo automático, mas se aprofundar ali no estudo da lei seca e variar, não ficar só usando omissão de palavras para não entrar no modo automático, para a revisão não ficar, para o estudo não ficar muito passivo e a gente deixar passar ali detalhes importantes e acima de tudo aprender, porque não adianta nada a gente jogar o conteúdo pro Anki e não tá aprendendo. A lógica do Anki primeiro a gente estuda, né? A gente aprende e depois a gente vai criar ali uma revisãozinha, alguma coisa curta, só para manter esse conhecimento vivo na nossa memória, pelo menos até o dia da prova, né? Então, se a gente até a lei seca, se a gente for querer estudar a lei seca sem aprender, sem entender, sem ver uma aplicação prática ali daquela lei, sem entrar de cabeça no estudo da lei, a gente vai estar perdendo tempo. A gente não vai estar fazendo o estudo ativo do jeito que deveria e vai ser tempo meio que jogado fora, entendeu? Então, mesmo usando o Anki, a gente tem que se policiar, tem que manter o foco do estudo ativo, porque às vezes a gente se engana, eu tô usando o Anki, eu vou revisar mesmo, amanhã eu vou ver isso, e não se preocupa muito em aprender.
Só que a base do estudo sempre vai ser o aprendizado, sempre vai ser o conhecimento, sempre vai ser aquilo que a gente está aprendendo de fato e não simplesmente decorando no seco. Isso aqui foi uma reflexão, né? Pode parecer um pouco abstrato para alguns que não estão familiarizados com o Anki ainda, mas para quem já está aí no campo de batalha, estudando com Anki, estudando lei seca, sabe o que eu estou falando. E se você já sentiu essa dificuldade em lembrar pontos da lei que você acabou de estudar, mesmo usando o Anki, dá uma comentada aí, vamos trocar uma ideia, que como eu já disse, eu aprendo demais aqui nos comentários, tiro ideia para próximos vídeos. Então participa aí, deixa aquele like, inscreva-se aí no canal e até o próximo, hein? Fui!